Vamos falar sobre a superfície de comandos da aeronave. Elas são divididas em superfícies primárias e secundárias. As primárias são essas que estão em verde e as secundárias são essas que estão em amarelo. Primeiramente, vamos falar sobre as superfícies de comando primárias, que são três: o leme de profundidade ou profundor, o aileron e o leme de direção. E o que são essas superfícies de comando primário? São partes móveis, tá? Que fazem parte dos bordos de fuga das asas e da empenagem. A finalidade é movimentar e controlar o avião. Vamos falar sobre o leme de profundidade, mais conhecido como o profundor, tá? O leme de profundidade, ele está localizado na cauda, tá? Do avião. Ele é uma superfície de comando primário. Quando o profundor é acionado, o nariz do avião vai para cima ou vai para baixo, no movimento de cabrar ou picar. Então, ele está localizado na empenagem, nessa parte traseira do estabilizador horizontal, tá? Que é o estabilizador horizontal. O comando dele é pelo mante, para frente e para trás. O eixo dele é o eixo vertical, tá? Localizado de ponta a ponta das asas. Ele faz um movimento de arfagem e tangagem, tá? Aí você pode ver aqui no eixo lateral, mais ou menos, como é que ele faz esse movimento. A atuação dele: quando o macho é puxado para trás, o profundor sobe, fazendo com que a empenagem e a cauda desça, e sequencialmente o nariz suba. Quando o manche é empurrado para frente, o profundor desce, fazendo com que a cauda suba e o nariz desça. Os ailerons são superfície de comando primária. O movimento dele é de inclinação lateral do avião. Ele está localizado nos bordos de fugas das asas, próximo às pontas. O comando dele é girando o manche, tá? Ele está no eixo longitudinal, do nariz até a cauda, que ele faz um movimento de rolagem. Atuação: como funciona? Quando o manche é movimentado para o direito, o aileron direito sobe, o esquerdo desce. Isso faz com que a asa direita desça e a esquerda suba. Então, nesse eixo longitudinal, ele vai fazer um movimento de rolagem. Vamos falar sobre o leme de direção. Ele é de superfície de comando primária, o nariz para a direita e o nariz para a esquerda. Está localizado na empenagem e é o estabilizador vertical. O comando dele é pelos pedais. O eixo dele é o vertical, ele passa pelo centro de gravidade com movimento de guinada. Então, ele vai passar pelo eixo vertical com movimento de guinada. Tá? Atuação: ao se comandar o pedal direito para frente, o esquerdo vem para trás e o leme se desloca para a direita, fazendo com que a empenagem vá para a esquerda e o nariz vá para a direita. Agora vamos falar sobre a superfície de comando secundárias, tá? Que são essas que estão de amarelo. Temos os compensadores e as superfícies hipersustentadoras. Bom, agora vamos falar sobre a superfície de comando secundária, que são os compensadores, tá? São pequenas superfícies colocadas no bordo de fuga das superfícies primárias, que ao serem comandadas, elas fazem com que as superfícies primárias permaneçam em uma posição diferente da neutra. Assim, elas atuam como se o piloto estivesse em comandando essa superfície. Sua finalidade são tirar tendências indesejáveis do voo, compensar avião em diferentes altitudes, reduzir a pressão nos comandos, tornando-os mais fáceis de movimentar. Vamos falar sobre as superfícies de hipersustentadoras, né, de secundárias, que são elas os flaps, os slats e os slots. O que são essas superfícies hipersustentadoras? São aquelas que aumentam a sustentação das asas, permitindo o voo mais seguro. Então, elas vão se tratar sempre das asas. Elas vão
permite um voo mais seguro, baixas manobras exigidas de pouso, decolagem, superfícies hipersustentadoras são os flaps, slats, os flaps e os slots. Vamos falar sobre essa superfície, os flaps, né? Elas vão aumentar a área das asas e as suas curvaturas. Dessa forma, o que vai acontecer? A sustentação em baixas velocidades, eles vão estar localizados no bordo de fuga das asas, bem próximo à raiz, tá? Então, eles são para reduzir a redução da velocidade e encurtar a distância de rolagem na pista durante os pousos e decolagem, tá? São retratáveis e elas vão se ajustar aerodinamicamente ao contorno das asas. Os slaps, elas têm a mesma função dos flaps, no sentido que ambos vão alterar temporariamente o formato das asas para aumentar a sustentação. Por isso, eles são chamados de dispositivos hipersustentadores. Mas diferentes do flaps, estão localizados no bordo de fuga das asas. Não? Diferente dos flaps que estão localizados no bordo de fuga das asas, os slats ficam no bordo de ataque. Ok? Também são utilizados para diminuir a velocidade de decolagem e aterrissagem. Então, os flaps ficam no bordo de fuga e os slaps no bordo de ataque. Slaps, bordo de ataque. Flaps, bordo de fuga. Agora, já os slots também são dispositivos de persustentação, são fendas fixadas que servem para suavizar o escoamento do ar no entradorso da asa. Esse dispositivo ele vai aumentar ali o quociente de sustentação máxima, reduzindo, portanto, a velocidade crítica no qual o avião perderia a sustentação. Os spoilers, eles são superfícies que, quando comandadas, se abrem um extradorso da asa, né? Então, ali em cima ele vai abrir, e tem a finalidade de reduzir a sustentação, criando um arrasto na superfície afetada. São, portanto, usados como freios aerodinâmicos. Vamos perguntar, quais são os freios aerodinâmicos? São os spoilers. Eles são os freios aerodinâmicos. Eu mostro agora aqui o avião para modo de ilustração. A gente pode ver que as superfícies primárias, temos o aileron ali na asa, o leme de direção, tá? Que tá ali na cauda do avião, e o profundor, tá? Que tá ali na cauda também do avião. Temos os compensadores, que são aquele que tá ali juntamente, o compensador que está ali juntamente com o leme de direção, e o compensador que está ali perto do profundor. Né? E também temos os compensadores que estão próximos aos ailerons. Vamos ver aqui a ilustração aqui da cola do avião. Temos a deriva, o leme de direção, temos o profundor e o estabilizador. Por último, vamos visualizar aqui o estabilizador vertical, o leme, os compensadores, o profundor e o estabilizador horizontal. O estabilizador vertical, o estabilizador horizontal, o leme de direção, os compensadores, e isso é tudo.